Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. Hoje vamos conversar com um cara muito especial. Vamos falar sobre visual merchandising. O Sérgio é um grande amigo, se tornou um grande amigo ao longo do tempo e é um cara que manja demais sobre visual merchandising. Ele tem uma empresa chamada Xvimer. E eu não vou falar mais aqui, eu vou deixar que ele fale sobre o negócio dele, mas acima de tudo, da importância do visual merchandising dentro das empresas e principalmente para essa época do ano que se aproxima, que é o Natal. Sérgio, muito obrigado, cara, obrigado por ter aceito esse convite, obrigado por estar aqui conosco e eu gostaria de começar já. Primeiro, obviamente, tu te apresentando, falando sobre a Xvimer, o que é Xvimer, por que nasceu a Xvimer, e depois vamos falar um pouco sobre isso. O que é visual merchandising? Que para a grande maioria talvez nem saiba o que é. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Vitor, o convite. É uma honra estar aqui, né, na Rádio TV CDL, também aqui com um grande amigo que é você. E, cara, falar sobre a minha empresa, falar sobre visual merchandising, acho que é uma honra, né? Porque eu já estou no ramo há muitos anos já, né? Eu entrei no comércio em 87. Comecei como vitrinista em algumas marcas de lingerie. Fiquei até 98, mais ou menos, 2008. E hoje, por incrível que pareça, né? Todas as empresas por onde eu passei, onde eu trabalhei, hoje são clientes da Xvimer. E a Xvimer, ela nasceu dessa necessidade, né, que o mercado tinha, porque como eu era funcionário das empresas, eu sabia qual que eram as dificuldades que elas tinham, né, em se apresentar e organizar vitrines, que, né, trabalhei muitos anos como vitrinista, né, fiz até vitrine no mapping da Praça Ramos, que hoje muitos jovens nem conhecem o mapa, nem ouviu falar do mapa. Sambird, Nagasaki, Shopping Ibirapuera. Então eram marcas de grande renome na época, né? Mas enfim, hoje são outros tempos e a Xvimer está aqui hoje para poder atender essa necessidade do mercado, né? Então a gente é uma empresa jovem, né? Jovem há mais tempo, e a gente tem a oportunidade de estar em vários lugares no varejo, no atacado, né? Nas periferias, nos grandes, né? Nas grandes lojas também hoje. Então é uma honra, né, poder fazer parte e entregar algo de excelência com meus clientes, né? A Xvimer nasceu de uma conversa nossa, né, que apesar de tudo eu também sou cliente da agência Covet, e nasceu com esse desejo, né, de entregar o melhor. Então, excelência em visual merchandising. Por isso que a empresa chama Xvimer. Que nasceu o nome num guardanapo. Uma padaria, e a gente está usando a carreira. Exatamente, foi exatamente. Olha só como são as coisas, né, Sérgio? Sérgio, essa aqui, a gente falou bastante essa palavra visual merchandising. Como tu definiria essa palavra visual merchandising para as pessoas que estão nos assistindo e talvez não saibam exatamente o que é? Ô Vitor, assim, eu vou falar sobre o que eu entendo e o meu conhecimento, né? Eu creio que outros profissionais podem entender de outra forma, falar de outra forma, traduzir o visual de outra forma, né? Mas eu vejo que o visual merchandising ele é uma ferramenta onde você pode organizar a sua loja, o seu espaço, né? O seu comércio em geral, né? Porque no meu ramo, né, que eu atuo, né, na época como vitrinista, hoje uma empresa de comunicação visual, é a organização do espaço. Tanto fachada, interior da loja, a organização dos espaços, né? A logotipia, a identidade, né? Eu creio que o visual ele vem para poder organizar, né? Eu acho que hoje uma empresa ela peca quando ela não tem uma identidade definida. Porque quando você não tem uma identidade, qualquer coisa que você faz está certo. Porque você não tem uma cara, você não tem uma expressão, né? E eu enxergo dessa forma, né? São vários fatores, né, que a gente pode definir o visual merchandising. Perfeito. Che, em outras palavras, daria para a gente dizer que o visual merchandising também é marketing, né? Com certeza, total.
Porque hoje a gente fala muito em marketing e quando a gente fala a palavra marketing, todo mundo associa no marketing digital. É difícil. Eu fiz outro programa que falava sobre sacolas plásticas, que também é um marketing, porque vai a estampa ali, né? E agora falando especificamente sobre essa questão do visual merchandising, né? Desse marketing que atrai, porque uma vitrine bem feita atrai, dentro, o interior da loja bem elaborado atrai, um balcão do caixa bem elaborado também é uma forma de acolher esse cliente. Fala um pouco sobre isso, Sérgio. Ô, Vitor, hoje é assim, ó, eu acabei de falar sobre identidade, né? Então, quando você tem uma loja que ela se conversa em todos os seus elementos, desde a entrada, fachada, vitrine, interior, uma pintura, uma calçada. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu fui fazer um serviço na Oscar Freire, numa loja que eu não conhecia. É um cliente meu que me solicitou um trabalho para essa loja. E quando eu estava andando na Oscar Freire, eu senti um piso diferente. Eu não vi, eu só senti. Eu tive uma experiência, eu parei. E eu olhei para o piso, era um piso emborrachado. Ou seja, automaticamente o que eu fiz? Eu comecei a olhar para a loja, eu comecei a olhar para a fachada. Falei, cara, essa loja é diferente, porque o piso já é diferente. Sim. Né? Então, essa percepção que a gente tem, que a gente pode proporcionar para o cliente. Então, hoje eu vejo o quê? Que uma boa fachada, uma boa vitrine. Outra coisa, às vezes a loja tem uma boa identidade, uma boa vitrine, mas peca na iluminação interna. Porque as vitrines têm muito reflexo. Né? A gente chama de efeito espelho. Você olha e você não enxerga o produto, você se enxerga de fora. Então, uma loja bem iluminada, ela dá a loja, um todo, né? Ela dá uma diminuída no efeito espelho. Então, a gente consegue ter uma visibilidade maior dos produtos da loja, enfim, do interior da loja, né? Então, é muito importante esse detalhe. Cara, tu falou uma coisa que eu te confesso assim, ó, que eu nunca tinha pensado nessa questão do efeito espelho. E tenho certeza que a grande maioria que está nos assistindo talvez também não tenham pensado nisso. Muito legal isso que tu trouxe. E é óbvio que tendo essa iluminação que tu fala, acaba iluminando o interior, diminuindo o reflexo. Exato. Só isso aí é um detalhe que faz toda a diferença, né? E já justifica justamente isso, né? Mas agora, Sérgio, o que tu diria para aquelas pessoas, porque tu sabe, né, que hoje ainda tem empresários que muitas vezes até só pode saber a importância do investimento no marketing, no visual merchandising, na sacola, na embalagem, enfim, mas não investem. Porque diz que é muito caro, porque não vale a pena, porque isso não vai contar nada para o cliente. O que tu teria a dizer para quebrar um pouco esses paradigmas? Ô, Vitor, acho que a grande sacada é a mudança de mentalidade. Sabe? Porque quando você tem a percepção que qualquer investimento que você for fazer para melhorar, estou falando investimento, não custo. É claro que o investimento ele é um custo, né? Sim, mas quando você olha que esse investimento vai te trazer um retorno a médio prazo ou a curto prazo, dependendo do ramo e o local que você está, cara, eu não vejo isso como uma dificuldade, eu vejo isso como uma oportunidade extraordinária para que você possa alcançar os clientes, ter uma percepção melhor de mercado e a venda, ela vem de uma forma exponencial, não tem dúvida. Eu vou te dar um exemplo. Como eu vim de muitos anos atrás, eu fazia loja de ruas, periferias e lojas de shopping. As lojas de shopping eles têm mais um cuidado, porque na maioria das vezes eles têm um marketing, eles têm um design, eles têm vários profissionais, né, que os ajudam a organizar o espaço. Então, um exemplo, eu chegava numa loja de bairro, um exemplo, para fazer uma vitrine. Quando eu pedia para eles caçarem a roupa para a gente vestir o manequim e expor na vitrine, não, mas não precisa. Eu falei, cara, mas você não sai de casa com a roupa amassada, sai? Não, claro que não. Na verdade, então, eu só fazia vitrine, porque aí é um valor que eu carrego, porque é o meu trabalho que vai estar aparecendo. Se ele me dissesse que não ia passar, eu não fazia vitrine. Já o shopping é totalmente diferente.
Eu tinha uma rede de loja que eu atendia, fiquei lá uns 14 anos, eles tinham mais ou menos umas 18 lojas. Cara, à noite era separada todo o produto. Eu chegava no shopping às 7h30 da manhã, porque a gente tinha que encerrar as vitrines no máximo até às 11 horas, né, por conta de multa que o shopping aplicava. Só que as meninas chegavam cedo, ou à noite mesmo, passava todos os produtos. Então, cara, só o produto, ele bem arrumado, bem organizado, eu não estou dizendo sobre valor, custo de produto. Mas uma peça bem arrumada, bem organizada, bem vestida no manequim, ela agrega valor. E as pessoas deixam de ter esse ganho porque expõe na vitrine ou no manequim no interior da loja, no corredor, sem ter esse cuidado. Então eu creio que, respondendo a sua pergunta, acho que a grande sacada é mudança de mindset, de mentalidade. Sabe, isso é algo que vai levar os resultados, as vendas para um outro nível. Tem que ter esse cuidado. Dentro dessa tua experiência de mercado, e óbvio, né, do que tu vê de todos os teus clientes, o quanto tu acha que isso agrega ao resultado da empresa? Nossa, Vitor. A gente está falando de visual merchandise, fachada, vitrine, agora a gente falou de produto, a experiência, o cheiro, né? Cara, você entra numa loja com cheiro agradável, cara, a experiência que o cliente tem já é querer voltar, porque ela se sente à vontade. Sim. Eu me sinto à vontade de estar sentado aqui nessa mesa porque a sala está agradável. Hoje o dia está bem quente lá fora. Eu gastei 45 minutos para chegar, 7 quilômetros para chegar até aqui, passei um calor, mas aqui eu estou num ambiente agradável, é um ambiente que me convida a retornar. Então, essa experiência, o cliente ele tem que proporcionar, o lojista tem que proporcionar isso para o cliente. Ele tem que ter o desejo de voltar, de poder falar para outras pessoas. Hoje a gente... Oi, Sérgio, me desculpa, perdão. Não, eu antes te peço desculpa ter cortado, que vem um negócio na vida só para não esquecer. Sérgio, eu sei que a Exvimer é uma empresa especializada em trabalhar tudo isso. Mas tu falando aí, me nasceu uma centelha aqui de insights, que é o seguinte: tudo isso que tu tá falando, de uma certa forma, é uma consultoria que tu também dá para os clientes, ou poderia dar. E aí fica a pergunta, tu também dá consultoria para os teus clientes nessa área? Ô, Vitor, você é um cara que tem grandes sacadas, né? A gente conversa bastante, a gente já tem uma... Eu entendi essa pergunta e sei onde você quer chegar. Eu ainda não olhei para esse lado. Inclusive, hoje, eu vindo no carro, eu pensei, falei, cara, eu vou falar sobre visual merchandising. Eu tenho uma experiência, não só uma experiência de mercado, mas experiência de prática. Eu vivo isso até hoje. Sim. Né? Apesar de não fazer mais vitrine, não estar mais desse ramo, né? Que o meu ramo agora é outro, mas eu não pensava em dessa consultoria. E no caminho, eu vim pensando isso. Né? Então, eu falei, cara, eu podia dar uma consultoria, né? Podia... A Exvimer, né? Hoje você tem aí a Coveria, né? E por que não Exvimer consultoria para esses clientes, para atender essa demanda? Eu creio que Deus está mostrando alguns caminhos aí, viu? Está te trazendo alguns insights também. Por que, Sérgio, eu falei isso? Porque eu vejo, além dessa carência que eu vejo no mercado, basta tu olhar aqui na própria Paulista, né, o quanto é carente muitas empresas em investir. Aqui tu olha aquela loja lá com baita painel eletrônico e tal, eu fico pensando, quanto custou aquilo lá? Deve ter custado um bom valor. Mas quanto ele está ganhando com aquilo? Com certeza. Normalmente as pessoas elas pensam em quanto gastam, mas não pensam quanto ganham com aquilo. Esquece do ROI, né? Exato. Um exemplo muito claro disso é o combustível. É caro. Total. Né? É caro. Se a gente parar para exemplo, tá caro andar de carro. Tá. Né? Mas a gente investe. Por quê? Nos dá mais velocidade, embora aqui em São Paulo o trânsito seja caótico, mas nos dá mais flexibilidade, mais segurança, enfim, vários benefícios que vale a pena pagar por isso. E aí, cara, tu vê, a gente muitas vezes investe em coisas do dia a dia, mas a gente não investe no nosso negócio, que é algo que pode fortalecer. E nessa carência que eu vejo no mercado, e é aqui que eu ia chegar,
Talvez aí esteja uma grande oportunidade, né, de ter consultoria. Fica a dica, né? E fica a dica para ti. Porque conversando contigo, Sérgio, conversar mais da vez, que tu tem muito conhecimento para passar. E eu vou aproveitar essa bagagem que tu tem de conhecimento para falar. Muitas vezes, quando a gente fala em visual merchandising, a gente se resume única e exclusivamente a uma vitrine e a um cartaz, né, entre aspas, mas um quadro, um banner dentro da loja. Ou a disposição dos produtos, enfim, como tu falou. Mas agora pensa, né, que essa disposição dos produtos seria mais o trade, né? O que tu acredita que está envolvido nesse universo do visual merchandising que as pessoas não percebem? Por exemplo, isso é visual merchandising, mas nem isso eu faço. O que seria? E se é que existe? Ô, Vitor, hoje nós estamos numa época de muita evolução tecnológica, muita informação e muitas pessoas no dia de hoje estão muito desinformadas. Né? Eu acho que as pessoas, nesse imediatismo de redes sociais, enfim, de várias informações, muitos ruídos estão deixando de olhar para aquilo que é óbvio. Né? Às vezes é você sair da sua loja, do seu comércio, olhar, avaliar, entender, fazer uma pesquisa de mercado, entender qual é a percepção do cliente hoje em relação à loja a sua loja, né? A loja do cliente. Então, pra você ter ideia, eu sou da época que tudo era analógico. Tudo, cara, você tem ideia, na época que a gente fazia um cartaz, a gente fazia na mão, a gente fazia um silk. Tem um monte de gente hoje que não sabe o que é um silk, principalmente os mais jovens, porque as coisas estão muito avançadas. Só que eu sou lá de trás, tudo que a gente levava para o cliente, a gente confeccionava, a gente pintava. Né? Então hoje as coisas estão muito mais fáceis. Então é assim, hoje quando o cliente ele tem uma boa percepção do que ele quer, por isso é importante a identidade da loja ser muito bem elaborada, né? Uma empresa de marketing como a sua, de poder levar para o cliente, eu acredito que o seu produto, o seu cliente, a sua persona é essa daqui, então a gente vai fazer uma estrutura, uma identidade que contemple isso, desde a papelaria, porque a identidade ela é muito importante, né? Porque quando eu não sei quem eu sou, eu posso ser qualquer coisa. Mas quando eu sei quem eu sou, cara, as minhas ações são muito definidas. Tu fala um negócio que é muito interessante, porque eu falo muito isso, né? Nós somos o que nós provocamos, ou as percepções que nós provocamos nos outros. Isso não define quem a gente é, mas para eles passa a ser. No comércio, nas nossas empresas, é a mesma coisa. A nossa empresa é o que os outros percebem, né? O que é para eles. Eu estou falando em iluminação. Quantos comércios a gente vê com as luzes tudo apagadas? Escura a loja, que tu olha de fora, aquele breu não é convidativo. Aí quando tu passa aquelas lojas muito bem iluminadas, sabe, tem aquele chamamento, né? O quanto tu acredita, Sérgio, que investir nisso, eu já vou além ainda, na saúde visual da empresa, é importante para o negócio do cara? Ô, Vitor, quando você me faz essa pergunta, eu enxergo um profissional em cima de uma mesa fazendo um desenho, um projeto com uma loja. Hoje existe como é que eu posso dizer? Uma mentalidade, se eu contratar um profissional de marketing, eu contratar um arquiteto, um profissional de iluminação, é muito caro. Hoje eu vejo também um defeito enorme. Muitas lojas com muita iluminação, para deixar a loja clara, não teria necessidade. Às vezes 7, 8, 9, 10 lâmpadas, bem feito um projeto Luminotec bem elaborado, de repente 1/4 do valor que ele gastou para pôr aquelas lâmpadas, e às vezes de qualquer jeito, sem mexer na fiação, sem ter uma exposição legal, sem ter uma lâmpada fria, uma lâmpada branca para ir, né? Ter os ambientes setorizados, às vezes ele está gastando muito mais do que ele chamar um profissional e fazer algo desse jeito. Então, às vezes, o menos ele é muito mais. E o resultado do cliente, a percepção de retorno é muito maior. Quer dizer, a percepção não, né? O fato, né? Perfeito o que tu falou.
Agora, Sérgio, já para a gente ir para um encaminhamento final do nosso bate-papo, tu falou uma coisa lá atrás, que falou, né, da importância de a comunicação ser igual, né? E aí, né, eu falei no programa ali de sacolas, a mesma coisa que eu vou falar agora. A gente sabe a importância do omnichannel, né? Tu está presente em todos os canais do mesmo jeito. E muitas vezes existe um desalinhamento com o que o cara está investindo nas redes sociais, o marketing dele nas redes sociais, com o que está na loja. E muitas vezes incompatível, inclusive, um preço, né? Certamente aconteceu contigo, é comum tu ir no estabelecimento, na etiqueta está um preço, tu vai passar no caixa é outro. Ou está mais alto ou está mais baixo, né? Ou está mais baixo. Inclusive, isso é até uma polêmica que aconteceu recentemente com a Zara, né? Etiqueta com, se eu não me engano, estava em dólares, ela, se eu não me engano, e vendia em real, enfim, sei que era uma confusão e o cliente queria pagar o que estava na etiqueta, né? Porque ele entendeu que ali era real, não era dólar, né? Então a Zara teve que vender os produtos que estava, readequar os preços, que é algo importante também, um preço bem legal, bem destacado na loja, isso é muito importante. Perfeito. Sérgio, para a gente encerrar, que mensagem tu deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo com relação a isso tudo que a gente falou? Ô Vitor, a mensagem que eu quero deixar, eu acho que é algo, é assim, se você olhar para aquilo que você está fazendo com carinho, com zelo, com amor, porque eu creio que você está ali no dia a dia na loja, às vezes das 7 da manhã, até não sei que horas da noite, das 8 em diante, enfim. Às vezes, na maioria das vezes, o cliente, o funcionário, ele fica mais no trabalho do que em casa, né? Porque ele sai de casa cedo, tem um deslocamento, ele fica na loja o dia todo, aí tem um deslocamento para voltar, às vezes ele tem outros compromissos, ou seja, às vezes na maioria das vezes chega em casa para dormir. Então eu creio que a mensagem que eu quero deixar é que você tem que olhar para o seu negócio, sabe, como se fosse o filho. Apesar que tem muitos pais que tratam os filhos de qualquer jeito, né? Mas não é para esses pais que eu estou falando. E até para esses também, né? Ainda dá tempo. Né? Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de dar o seu melhor. Eu creio que quando a gente levanta, né, Deus nos dá a oportunidade de levantar, de acordar, é mais um dia de fazer a diferença. Então, faça a diferença no seu negócio, faça a diferença, né, naquilo que você tem em mãos hoje, porque hoje eu creio que na maioria das vezes, ainda mais hoje o mercado do jeito que está difícil, né, um monte de coisas, cenário político, econômico do país, né, mas que as pessoas elas possam olhar para o seu negócio e falar, cara, vale a pena estar aqui, eu vou dar o meu melhor, eu vou investir, eu vou olhar com outros olhos, eu vou ter que contratar profissionais para me ajudar a chegar naquele caminho que eu preciso. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo. Perfeito. Bom, Sérgio, te agradeço mais uma vez, né, a tua presença aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. E para vocês que nos acompanharam até agora, chegaram aqui e não está inscrito no canal, não perde tempo. Clica aí, inscreva-se. Não deu o joinha? Gostou? Dá um like. Dá esse joinha aí, porque esse joinha vai ajudar esse vídeo a ser visto por mais pessoas. E fica aqui a minha mensagem de encerramento. O investimento no visual merchandising, o investimento na tua empresa é fundamental para colher esse mais resultado. Lembre, um carro não anda sem o combustível. O combustível de uma empresa, olhando nessa ótica exclusiva, é o visual merchandising, é o marketing, que estão intimamente ligados. Então, aproveite essas dicas maravilhosas que o Sérgio nos trouxe e prepare-se para um Natal que eu tenho certeza vai ser maravilhoso para todos vocês. Um abraço e até o próximo programa.